gente, que o Flamengo já está aceitando propostas pelo Pedro. Antes, o Flamengo dizia, o que oferecer vai ter que pagar multa, não vou aceitar. E agora, o Mauro César Pereira, né, vou até pedir para o Kaique me mandar aqui essa parte da pauta, porque o Mauro César Pereira, ele soltou na coluna dele que o Flamengo já aceita propostas pelo Pedro. Segundo a informação do Mauro, tá? O cenário do Pedro no Flamengo mudou. A apuração do Mauro César Pereira, né, ela diz que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta pelo Pedro e que ele será negociado se aparecer um clube interessado em pagar uma quantia alta. O Mauro ainda explicou, né, na coluna, que por mais estranho que isso possa parecer, a ideia seria abrir mão do Pedro e buscar um novo camisa 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que um time não tenha a bola. Apesar desse desejo do Flamengo, nenhum clube ainda manifestou esse interesse em pagar alto pelo jogador, pelo menos até agora. Na própria coluna do Mauro César Pereira, ele diz que essa proposta não chegou e que o Flamengo ainda precisaria identificar no mercado esse tal centroavante que reúna essas características desejadas. Em recente entrevista à imprensa italiana, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, foi perguntado sobre o tipo de centroavante com o qual gostaria de contar. A resposta foi o Vlahovic, tá? De 25 anos, que custa cerca de 70 milhões de euros. Ele custou cerca de 70 milhões de euros quando foi contratado em janeiro de 2022. Claramente, não tem condições do Flamengo fazer um investimento como esse. Agora, tá ficando muito nítido, né, Bruno Prado, também vou querer escutar o Raí, o Piperno, que o Pedro não agrada o esquema e o estilo de jogo que o Felipe Luiz quer num atacante, né? Ô, Pilhado, primeiro, assim, eu vou começar pelo Vlahovic, que você citou aí. O Boto falou, uns 10 dias atrás, né, que hoje a contratação dele não seria algo inviável para o Flamengo, mas o difícil seria convencer o jogador a atuar aqui. Porque o que está acontecendo lá na Juventus? Você citou o valor de mercado dele, mas foi um valor de mercado lá atrás. Foi quando a Juventus tirou ele da Fiorentina e, ironicamente, foi o Vlahovic quem toma na Fiorentina o lugar que se imaginava pudesse ser do Pedro. Os dois chegaram a estar juntos lá na Fiorentina e o clube de Florença optou por liberar o Pedro, que na época era quase que um recém-chegado, mas o Vlahovic tinha lá a preferência. Depois foi para a Juventus, chegou a ser artilheiro lá na Itália e tal, mas o jogador claramente perdeu o espaço e está em disponibilidade. A Juventus está no mercado, está tentando contratar, precisa reforçar o time, ficou evidente isso no Mundial. Então, o Vlahovic é uma das cartas da Juventus na mesa para quem estiver interessado. Aí o Boto deu essa entrevista dizendo que, olha, eles pediriam hoje aí de 25 a 30 milhões e tal, né? Talvez não fosse tão inviável para nós, mas o problema seria convencer o jogador para atuar aqui. Agora, no caso do Pedro, hoje, ter perdido espaço no Flamengo, e para mim isso tem ficado cada vez mais nítido nesse Mundial, especialmente no último jogo, em que ele nem entrou, né? Isso se deve à forma diferente que o técnico do Flamengo, enfim, implantou no time. É um Flamengo que pressiona mais, é um Flamengo que exige mais dedicação dos homens de ataque nesse trabalho de pressão, também de recomposição. E o Pedro, um excelente jogador de ótima técnica, um exímio finalizador, não é um jogador com essa mobilidade que o jogo do Felipe Luiz exige. Então, talvez por isso ele tenha já emitido claros sinais de que o Pedro, de fato, não é prioridade
prioridade nesse time dele. Não é só pelo problema do jogador estar voltando de lesão. É óbvio que isso influi, é claro que isso impacta. Não é ainda o Pedro, do ponto de vista físico, o mesmo jogador de um ano atrás. Agora, essa opção dele também deve-se a uma questão tática. Ele vai procurar um atacante de mais mobilidade, um cara mais móvel, um jogador mais rápido e que possa ser mais exigido nesse trabalho de pressão. E tem outra coisa também, gente. O Vlahovic, que o Pipiano falou que está aí no mercado valendo 25, 30 milhões de euros. Cara, Bruno, Raí, se o Flamengo está enchendo o bolso, o Flamengo precisa gastar, gente. Precisa gastar. Porque, vai vender o Gerson e não vai contratar ninguém? Porque o Flamengo não tem mais volante. O De La Cruz não dá para contar. Nunca se sabe se ele vai estar em forma ou não, se ele vai estar machucado ou não. Pulgar machucado, Gerson indo embora. Só fica Jorginho, Everton Araújo, o Alan, que meu Deus do céu, acham que tem implicância, mas não dá para aguentar o Alan no Flamengo, jogando o que ele joga. Aí joga 2 joguinhos mais ou menos, começam a falar, viu, como o Alan pode entregar? Pode entregar o quê? Não jogou foi nada no Flamengo desde sempre, o Alan. Então o Flamengo hoje tem só o Jorginho. Do nível do Flamengo, o nível que o Flamengo quer chegar, ele tem só o Jorginho. Everton Araújo erra sem parar, Alan entrega a paçoca sem parar, sempre o Alan quer entregar alguma coisa. Não adianta fazer essa cara de babaca, não, Piperno. É meu conterrâneo, pô. Você tá falando mal do meu conterrâneo, o que é isso, pô? Aí vamos lá. Como é que o Flamengo não vai contratar alguém? Para jogar no meio-campo. Que aí o Mauro César Pereira falou que pode ser o Carrascal. Me desculpa, gente. Não é nível para ser substituto de Gerson, para ser substituto do Pulgar. Não é. Aí a mesma coisa no ataque. Se o Flamengo vender o Pedro com o dinheiro que o Flamengo tem que contratar um cara tipo o Vlahovic mesmo. Não dá para vender o Pedro para contratar o Juninho do Azerbaijão. Com todo respeito, gente. Mas é fazer um torcedor de otário.